Juízes, aleluia, capítulo 2 e o versículo 10. Deus nessa manhã me fez lembrar de novo dessa mensagem, livro de Juízes, capítulo 2 e o versículo 10, amém? Com essa saudação eu cumprimento, aleluia, o pastor Leonardo Seixas com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Saudação também para o irmão Lázaro, presbítero e pastor ali da Vista Alegre, amém? Um prazer, Lázaro, sentado do teu lado, Deus, aleluia, falava de novo o meu coração. Não sei se eu já te falei isso, mas falei lá no IBS sobre isso, que quando eu era criança eu gostava de ver você pregar, te lembra, né? O Lázaro era o único pregador, acho que tinha na Alvorada, não tinha mais, nós éramos em poucos, aleluia. Eu era criança e eu ficava feliz quando o irmão Lázaro estava lá na juventude, no tempo da Karina, da Isabel, pregando a palavra do Senhor. Hoje estamos todos aí juntos, dando glória a Deus, aleluia. O Elias nem se fala então, né? O Elias cantava quando o pai cuidava as congregações em Alvorada. Eu também gostava de ver o Elias, amém? Então, irmãos, é um prazer estar nessa noite, nessa tarde, dando glória a Deus, aleluia. Conhecendo o grupo Geração Eleita, fiquei feliz, senti a presença de Deus. Gostei da tecladista também, louvando ao nome do Senhor, amém? Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia ficar muito feliz, porque ela gosta de instrumento. Gostei de ver o coral de novo. Tá bonito esse coral. Senti a presença do Senhor, estavam analisando alguns jovens chorando. É isso aí. Isso aí, estão de parabéns. Glórias a Deus. O irmão Rodrigo, é um prazer mais uma vez, a irmã Deise, sua esposa. O irmão Rodrigo estava a fim de pregar a próxima vez que ele veio aqui, ele me falou no meu ouvido pregar sobre Lázaro. Jesus amado. Não deixa ele pregar. Glórias a Deus, amém? É brincadeira. Livro de Juízes, capítulo 2, e o versículo 10, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E também foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que o Senhor fizera a Israel. E também foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia ao Senhor, e nem a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Amém? Os irmãos podem assentar-se no nome de Jesus. Aleluia. Quando abramos a nossa Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, capítulo 2 e o versículo 10, eu faço as palavras nessa noite de um pastor muito conhecido que tem no Brasil, lá do estado da Bahia, que ele fala que se esse tema, ou outros versículos da palavra de Deus, a qual nós lemos, e todos nós sabemos que a palavra de Deus contém 66 livros, há muitas histórias, há muitas passagens que nós podemos ler e nos basear, mas de vez em quando nós abramos a nossa Bíblia em alguns versículos, em algumas passagens da Bíblia, e faz nós acreditar que se não fosse o Espírito Santo de Deus permitir que tivesse inserido isso na Bíblia, nós não acreditaríamos que tivesse escrito. Quando nós abramos a nossa Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, irmã Madalena, nós já tomamos um barco espiritual, porque a Bíblia está dizendo, irmã Madalena, que uma geração, a geração de Josué, é uma geração que está se findando, e uma outra geração está se levantando, e essa geração ela tem duas características. Ela tem uma característica de não conhecer ao Senhor na sua intimidade, na sua glória, na sua presença. E uma outra característica dessa geração é que eles não conheciam as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Quando nós abramos a nossa Bíblia, irmão Rodrigo, no livro de Juízes, capítulo 2 e o versículo 10, nós aprendemos que essa geração, ela tinha duas características. E quando nós abramos a nossa Bíblia e nós começamos a estudar sobre essas características, a primeira característica que essa geração tinha é que ela não conhecia o Senhor. E quando nós abramos a nossa Bíblia e nós começamos a ver como é que uma geração
ela não conhecia o Senhor. E a palavra conhecimento, a palavra intimidade, a palavra conhecer ao Senhor, ela tem mais de 1486 vezes na Bíblia. Como pode se levantar uma geração que não conhecia ao Deus de Israel, que não conhecia a Yahvé? Mas quando eu abro a minha Bíblia e contemplo a segunda característica dessa geração é que eles não conheciam as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e o meu coração começa a palpitar muito forte, eu começo a imaginar como pode uma geração não conhecer as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Quando, irmãos, nós lemos a Bíblia, no livro de Gênesis até o livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, nós temos muitas gerações, nós temos dezenas de gerações, nós temos centenas de gerações, mas eu quero falar nessa parte sobre 7 gerações que começam do livro de Gênesis até a entrada do povo de Israel no livro de Juízes, capítulo 2 e o versículo 10. A primeira geração da Bíblia nós conhecemos, é a geração de Adão, é a geração de Eva. Quando a Bíblia diz que o Senhor constrói do nada, a Bíblia diz que o Senhor, com o poder da sua palavra, o Senhor cria os anjos, o Senhor cria as constelações estrelares, o Senhor cria o céu, o Senhor cria a terra, o Senhor criou o mar, o Senhor criou as estrelas, o Senhor criou os peixes, o Senhor criou o sol, o Senhor criou a lua. E depois de tudo isso, a Bíblia diz que o Senhor criou o jardim do Éden. E depois que o Senhor cria o jardim do Éden, o Senhor cria com o poder da sua palavra os animais, o Senhor cria os vegetais, o Senhor cria os animais vertebrados e os animais invertebrados. Mas depois disso, o Senhor foi lá na olaria do jardim do Éden, desceu lá no jardim do Éden e tirou, irmãos, com a sua mente. Depois o Senhor verbalizou e criou o homem à sua imagem e semelhança do pó da terra. Quando nós abrimos a Bíblia, eu começo lá a dar glória a Deus e aleluia, e sentir a presença de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor criou os céus e criou o mundo e criou do nada. Mas tem um historiador e físico que diz que a terra, ela não é nada. Ou seja, quando Deus criou o homem e a mulher, o Senhor criou ela do quase nada. Se tem aqui alguém achando que prega mais do que alguém, se tem alguém aqui cantando, achando que canta mais do que alguém, se tem alguém aqui achando que a sua voz é mais linda e mais bela dessa tarde, se tem alguém aqui pensando que prega melhor do que alguém, que a sua mente é muito mais habilidosa, que a sua mensagem é muito mais ungida, que o seu cabelo é muito mais bonito, que a sua voz é muito mais bela, que a sua mensagem é muito mais poderosa, eu quero te dizer que o Senhor te criou do nada. Você não era nada, eu não sou nada, e há o poder do Espírito Santo. Aleluia! Arabai, Camara, Baixala, Marabagai. Quando eu leio a geração de Adão, eu começo a entender, irmão Madalena, que foi essa geração que a Bíblia diz que o Senhor chamou de Adão. Adão significa ruivo, porque o Senhor tirou ele do pó da terra. Mas essa geração também é a geração a qual o Senhor criou a mulher para botar do lado do homem. E lá no jardim do Éden eles sentiam a presença do Senhor. A presença, irmãos de Deus, ela era tão visível, a presença do Senhor era tão palpável, que na viração do dia o Senhor chegava para cultuar com Adão e com Eva. Toda a viração do dia, toda a tarde o Senhor chegava e cultuava com Adão e Eva. Sabe que eu me lembro com isso, André? Eu me lembro que quando o Senhor marca o encontro com a sua igreja, o Senhor nunca chega atrasado. Quando o Senhor marca para estar numa campanha, o Senhor chega. Quando o Senhor fala que vai levantar, o Senhor levanta. Quando o Senhor fala que vai curar, o Senhor cura. Era tão real a presença de Deus no jardim do Éden, que quando o Senhor descia no jardim do Éden, a Bíblia diz que a voz do
Senhor era ouvida nos passos do jardim do Éden. Essa geração aí, ela ficou marcada como uma geração que teve intimidade com Deus. Essa geração aí ficou marcada como uma geração a qual o Senhor, irmãos, toda a viração do dia, diz os historiadores hebreus que o Senhor descia com o Santo dos Santos, e quando ele entrava com o Santo dos Santos dentro do jardim do Éden, o homem e a mulher entravam para dentro do Santo dos Santos e começavam a cultuar e começavam a glorificar o Deus de Israel. Eu quero perguntar nessa tarde, para começar a esquentar esse lugar, se tem pessoas que têm intimidade com o Senhor aqui nessa tarde, porque eu estou acostumado a pregar em muitas campanhas e tem gente que só tem intimidade com o microfone na boca, tem gente que só tem intimidade quando está cantando ou quando está tocando. Largou o microfone, largou o instrumento, ele perde o ministério dele. Mas aquele que tem intimidade com Deus, ele consegue dar glória a Deus quando o companheiro dele vai cantar, ele consegue sentir Jesus quando o companheiro dele está pregando, ele consegue sentir a glória. Essa geração ficou marcada como a geração que pecou. Diz a Bíblia que o homem e a mulher, eles pecaram, e depois que o homem e a mulher pecaram, diz a Bíblia que essa geração aí, ela ficou marcada como a geração que recebeu a primeira palavra profética da boca de Deus. Deus, ele é tão poderoso que até quando o homem peca, até quando o homem erra, Deus tem uma palavra de autoridade para a sua vida. Eu não sei por que é que eu falei isso, mas Deus mandou falar: mesmo que tu erre, mesmo que tu caia, o meu Deus tem uma palavra de vitória. A segunda geração, 10º descendente depois de Adão, e masculino, Deus levantou um outro homem chamado Noé. A Bíblia diz que a terra estava totalmente corrompida. A Bíblia diz que a terra estava casando e dando esse casamento. Eu vou explicar o que significa isso. A palavra em hebraico, casar e dar esse casamento, significa que as pessoas não esperavam mais o matrimônio, as pessoas não esperavam mais casar de véu e grinalda, as pessoas não esperavam mais a hora certa, ninguém era de ninguém. E está vindo aí uma teologia do inferno dizendo que jovem não precisa ter mais santidade, que não precisa mais esperar. Mas eu quero te dar uma palavra: ainda tem homens e mulheres de Deus que sabem esperar na presença de Deus. Aleluia! Eu vou falar aquilo que Deus botou no meu coração nessa noite. Vou falar, irmão Elias. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. É como diz o meu pastor: eu não tenho compromisso com nada, porque eu não sou vendedor de DVD e nem de CD, eu sou profeta. E eu vim dizer aqui nessa noite, nessa tarde, que quando Deus ele olha para a terra para destruir essa sociedade, a época de Noé, Deus só não destruiu porque havia um homem chamado Noé que estava na presença do Senhor em santidade, em retidão e cheio do Espírito Santo. E quando eu olho para a Bíblia, Lázaro, às vezes quase que eu caio no desespero quando eu saio pregando, às vezes que quase que eu caio no desespero quando eu abro o Facebook, eu quase caio da cadeira quando eu abro a internet. Mas quando eu chego aqui na igreja, o meu coração começa a ficar feliz e ficar alegre, porque ainda tem Noé nessa terra, ainda tem homens cheios do Espírito Santo, ainda tem homens que Deus olha lá para a terra e diz: esse é meu servo, esse é minha serva. Deus manda dizer que está contente com muita gente que está cantando nessa tarde. Deus manda dizer para ti que Deus está contente com o teu louvor, tecladista. Deus manda dizer para ti, irmão Rodrigo, está contente contigo. Deus está olhando lá de cima e está observando. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! 10ª geração depois de Noé, Deus levanta uma outra geração. 10º descendente depois de Noé, Deus levanta um homem chamado Abraão. E diz a Bíblia que Abraão estava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus todo mundo conhece de cor e salteado. Era uma cidade que a idolatria imperava naquela cidade. Era uma cidade onde a luxúria imperava. Era uma cidade que importava a sexologia, importava a pornografia. Ur dos Caldeus era uma cidade muito populosa. Era uma cidade, irmão Elias, muito bela e
alegre, muito bonita. Mas Deus olhou para Ur dos Caldeus e quis levantar um homem chamado Abraão. Deus olhou para a Alvorada e quer levantar alguém. Deus levantou para o Brasil e Deus quer levantar alguém. Deus olhou para o estado do Rio Grande do Sul e quer levantar alguém. Vou repetir de novo que tem crente dormindo. Deus olhou para a Alvorada e quer levantar alguém. Deus olhou para Porto Alegre e Deus quer levantar alguém. Deus olhou para o Brasil e Deus quer levantar alguém. Pergunta para o irmão que está ao teu lado com carinho. Pergunta assim: Deus quer te levantar. Aleluia. Sacode ele só para ele não dormir nesta tarde. E diz assim para ele: Deus quer te levantar, Abraão. Deus quer te levantar. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha pastor Valdemar, Abraão não tinha pastor Joel de Porto Alegre, Abraão não tinha pastor no Biratão, pastor do estado do Rio Grande do Sul, Abraão não tinha convenção, Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha igreja. Mas quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo: sai de Ur dos Caldeus, porque eu tenho uma obra para ti, Abraão largou tudo. Irmãos, eu não preciso de nada, apenas ouvir a voz de Deus. Você não precisa de nada nessa noite, nessa tarde, somente ouvir a voz de Deus. E sentado ali, Deus falou comigo que Ele quer falar aqui nessa igreja. Deus quer falar. Vai tirando o protetor auricular do teu ouvido, vai tirando a cera do teu ouvido, porque Deus quer bradar aqui nessa tarde. Deus quer bradar aqui nessa tarde. Vem aqui, Elias, vem aqui rapidamente. A Bíblia diz, irmãos, que essa geração ficou marcada como uma geração que tinha intimidade com Deus, porque a Bíblia diz que em livro de Gênesis capítulo 15, diz a Bíblia que um dia Abraão está dentro da sua tenda, e Abraão está cultuando a Deus dentro da sua tenda, e quando veio, de repente entrou a glória de Deus dentro da sua tenda. A tenda de Abraão, pega aí, ela tinha 25 metros quadrados. Abraão, irmãos, toda a sua história estava dentro da tenda, toda a sua intimidade, o Rodrigo, estava dentro da tenda. Toda a sua vida de oração estava dentro da tenda, todo o seu ministério estava dentro da tenda. Mas Deus entrou dentro da tenda e começou a falar com Abraão. E quando vê, Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua tenda, Abraão, sai para fora, porque eu tenho uma obra para ti, Abraão. Sai da tenda, Abraão, e olha lá para cima, Abraão, que tu vai contemplar as estrelas. Assim será a tua posteridade. Deus tem uma palavra para ti: sai da tua tenda. Deus tem uma palavra para ti: sai da tua tenda. Quem é que falou que a geração eleita vai ficar a vida toda cantando a música dos outros? Não. Deus vai dar CD para ti. Quem falou que tu vai ser um pregador pequenininho, Deus vai dar um DVD para ti também. Quem falou que o teu ministério vai ser pequeno, prega aí. Sai da tua tenda, sai da tua tenda. Eu sinto, irmãos, a glória de Deus aqui, Rodrigo. Eu sinto a glória de Deus aqui dentro. A geração de Abraão é a geração que saiu para fora da tenda. E quando tu sai para fora da tenda, tu vê milagre. Quando tu sai para fora da tenda, Deus amplia a tua visão. Juventude, amplia a tua visão, diz o Senhor. Amplia. Vai ampliando a tua visão, vai ampliando a tua visão. Tem gente que está dentro da tenda, mas Deus está dizendo: sai para fora hoje, porque eu tenho algo grande para ti. Sai para fora da tua tenda hoje, porque eu tenho algo grande para ti. Eu sinto, irmãos, a glória de Deus aqui dentro. Eu sinto a presença de Deus forte. Quem quer sair da tenda aqui, diga glória a Deus. Quem quer sair da tenda, levante a sua mão ao céu. Tem gente que até para levantar a mão ele tem dificuldade. É por isso que vai morrer dentro da tenda. É por isso que vai morrer pequeno sem a tua vitória. Jovem, pelo amor de Deus, tu tem aí 14, 17 anos, 20 anos. Levante a tua mão com autoridade para receber. Deus manda dizer para ti: sai da tua tenda. Sai da tua tenda. Vai saindo da tua tenda e vai ampliando. A visão, irmãos, que Deus deu para Abraão foi grande. A visão que Deus foi dando, e as gerações elas vão passando. E passa, irmãos, a geração de Jacó, porque a geração de Isaac foi apenas uma subgeração. Porque Isaac era o homem mais equilibrado, mas quem movimentou a engrenagem foi Jacó. O homem a qual Deus levantou nessa terra. Um homem, como falou o cantor, um homem falho, um homem pecador, um homem que roubou a primogenitura do irmão, mas um homem
homem que foi tocado pelo val, lá no val de Jaboque. E diz a Bíblia que Deus em menino tocou na sua articulação. E ele passou a sua vida toda coxo, a sua vida toda mancando, mas marcado pela glória de Deus. Irmãos, Deus quer marcar ministérios aqui nessa tarde. Deus, irmão Leonardo, quer marcar ministérios aqui nesta tarde. Ai, que mai, toquemantarai, exocamai. Sabe, irmãos, que eu tenho um mistério para essa tarde, que eu me lembrei aqui agora. Os irmãos sabiam que quando Paulo escreveu aos Gálatas, e quando Paulo vai chegar na parte das marcas, Rodrigo, ele não estava escrevendo essa parte. Quem estava escrevendo era um outro amigo seu. Mas quando chega nessa parte, ele fala: eu escrevi com letras grandes, com o meu próprio punho, que eu tenho as marcas do Evangelho. Deixa de marcar nessa parte. Ai, camar. Ai, eu tô ficando louco. Ai, que mastica. É por isso que tu recebeu uma marca aqui, isso que ninguém tira, ninguém tira. Toda palavra, toda calúnia, ninguém tira, porque isso é marca. Tem gente que no distrito me chama de menino, me chama de um monte de coisa, mas eu não tô nem aí pra essa cambada, porque eu quero é marca. Eu quero é marca. Quem quer ser marcado aí, diga glória a Deus, abre a tua boca para dar glória a Deus. Para de mastigar o teu chico-lei aí, glorifica o nome de Jesus. Larga essa porcaria de celular e entra no culto para adorar. Senhor da glória. Eu sinto a glória de Deus aqui. Deus vai marcar todo mundo aqui nessa noite. Ah, irmãos, alguém tem dificuldade de dar glória a Deus aí? Aleluia. Abraão foi fortificado na fé, dando glória, dando glória, dando glórias, dando glória. É por isso, irmãos, que eu estava ontem num culto, mas eu não era pregador, mas chegou um pastor grande, mas pensa no homem grande, não abriu a boca do início ao fim do culto, aleluia. Mas eu fico feliz, irmãos, porque ainda tem crente, geração eleita, ainda tem jovem maluco ainda tem homens e mulheres que chegam na igreja, não quer nem saber de nada. Eu sou assim, irmãos, eu sou povo cristão. Eu sou pouco fiasquento, mas a mão de Jesus me marcou com a sua glória. E eu quero adorar. Está sentindo Jesus, hein, irmã Madalena? Levante a sua mão, irmã Madalena. Irmã Taramassu, cai. Eu tenho as marcas. A quinta geração é a geração do Egito. E a geração que ficou, irmãos, lá amassando barro para Faraó. Por dia 2.000 tijolos eram construídos pela mão do povo hebreu. Mas essa geração, irmãos, ela ficou marcada por algo. Um dia lá no livro de Êxodo, capítulo 3, o Senhor desceu no meio do deserto e pegou uma sarça. Porque sarça, irmãos, é coisa simples. Sarça é coisa bem pequenininha, estava sequinha, Deus pegou fogo nela. Deus gosta de crente pequeno, de crente simples, de crente que está sequinho, só para Deus tocar fogo nele. Deus não toca fogo em crente, irmãos, que é orgulhoso demais. Deus não toca em crente que acha que prega demais. Deus não toca fogo em quem acha que canta demais. Ele toca fogo em coisas simples. Ah, deixa eu ver se tem gente simples aqui. Deixa eu ver se tem gente simples aqui. Ai, aleluia. Gente simples não é andar, irmãos, todo desarrumado, não. Gente simples é gente sensível pela presença de Deus. Deus está procurando sarça para tocar fogo aqui hoje. Eu sinto uma chama. Deixa eu tocar fogo na sarça. Alabai, caramai. Irmãos, daqui a pouco nós vamos para um lugar para Jesus pegar nós. Eu estou sentindo o cheiro de batismo hoje. Lázaro falando de batismo.
Ai, Jesus, mas Deus tirou, irmãos, a geração, a quinta do Êxodo, porque a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, então eu desci para fazer o meu povo subir. Quer que eu te repita de novo? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, então eu desci, Moisés, para fazer o meu povo subir. Então eu desci para fazer o meu povo subir. Tem que descer primeiro para depois subir. Tem que descer primeiro para depois subir. Tem que descer primeiro para depois subir. Eu quero saber se tem crente que ainda ora na Assembleia de Deus. Eu quero saber onde estão aqueles crentes que ainda clamam ao Deus de Israel. Eu quero saber ainda onde tem crente que clama, crente que busca, crente de mistério. Que mais? A sexta geração é Deus tirando eles do Egito. A sexta geração, irmãos, ficou marcada como a geração que Deus protegeu pela coluna de nuvem e pela coluna, irmãos, de fogo durante a noite. O Senhor fazia uma metamorfose e se transformava em coluna de fogo. E sabe por que, irmãos, que Deus fazia isso? Porque a Bíblia diz que atrás do povo de Israel tinha os amalequitas, e os amalequitas não tinham exército para guerrear contra o povo de Israel. Então eles ficavam na retaguarda, pegando aquele que estava cansado, pegando aquele que estava fadigado. E quando o povo parava atrás da nuvem e a nuvem passava, os amalequitas pegavam. Mas quem estava debaixo da nuvem, a glória do Senhor protegia ele. Não saia debaixo da nuvem, não saia debaixo da proteção de Deus, não saia debaixo da glória de Deus. Quem sabe você entrou aqui hoje, é o último culto, é a última vez que eu canto no coral. Deus manda dizer para ti: não sai debaixo da nuvem, não sai debaixo da nuvem, não sai. Amém. Debaixo da nuvem tinha maná, debaixo da nuvem tinha água que saía da rocha, debaixo da nuvem tinha cordonizes que Deus mandava. E um dia, orando na minha igreja, Deus falou para mim: filho, eu só colocava milagre debaixo da nuvem, só tinha milagre debaixo da nuvem, só tem milagre debaixo da nuvem. Vou repetir até tu entender: só tem milagre debaixo da nuvem, só tem água no maná debaixo da nuvem, só tem água que sai da rocha debaixo da nuvem. Glória a Deus! Ai, que mais te camandará, me lembrei de outra coisa aqui. Ai, Jesus. Ai, um dia Moisés olhou Madalena e falou: Senhor, como é que eu vou alimentar esse povo, Senhor? Ai, como é que eu vou alimentar esse povo? Porque eu não vejo, Senhor, peixe, eu não vejo, Senhor, ovelhas. Ah, Senhor, eu não vejo, Pai, boi, de onde é que eu vou tirar? Mas Moisés estava olhando para a terra, com a visão, olhando para cá. E Deus falou para ele: Moisés, olha para cima, Moisés, porque eu tenho para ti, não vem daqui, vem lá de cima. E quando Moisés olha lá para cima, está vindo milhões de cordonizes vindo lá da África. Deus trazendo carne para o povo de Israel comer. O que tem para a tua vida não vem de baixo. O que tem para o teu ministério não vem na terra, vem do céu, vem do céu. Pega o teu milagre nessa tarde, pega o teu milagre, pega o teu milagre, pega! Tem gente entendendo aí. Aonde estão os espirituais, me dá um sinal aí. Ai, olha para cima que a glória de Deus. Ai, tem gente olhando para a terra, mas o que vem lá de cima. E para melhorar ainda, Deus falou: Moisés, e para ficar mais melhor, um pouquinho melhor ainda, Moisés, eu vou mandar elas vir voando a 2 côvados. 2 côvados é 45 centímetros vezes 2, ou seja, dá 90 centímetros. Olha só a minha mão, dava na mão do povo de Israel. A altura que a cordonize voava, dava na mão do povo de Israel. A tua vitória vai cair na tua mão, diz o Senhor. A tua vitória vai cair na palma. Levanta a palma da tua mão, só quem acredita em milagre. A tua vitória vai vir na palma. A tua vitória vai vir na palma. A tua vitória vai vir na palma. O teu marido vai vir na palma. O teu namorado vem na palma. O teu emprego vem na palma. A tua vitória. Quem quer adorar conosco, levante a sua mão direita ao céu e glorifica e exalta
exalta e adora. Levante a tua mão, Jesus vai mandar na tua mão a cordonize. Deus vai mandar na tua mão o teu milagre. Deus vai mandar na tua mão a tua vitória. Deus vai mandar na tua mão a tua cura. Deus vai curar você, irmão João, hoje. Pega a glória. Meu Deus. Jesus da glória. Ai, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Ai, eu estou ficando, aleluia, possuído pelo Espírito Santo. Ai, caramba. Aleluia. Só não está sentindo aquele que não quer a presença dele. Só não está sentindo, irmãos, aquele que vem um pouquinho maquiado demais e fica com medo de chorar. Aleluia. Fala, faz a maquiagem depois ali no banheiro, mas dá glória a Deus e aleluia. Ah, mas irmão, vou ficar suado. A esposa lava a roupa depois, aleluia. Mas o importante é nós ser cheio da presença de Deus. Mas morre a sétima, entra a sétima geração. É a geração que entra na terra prometida. 4 milhões de pessoas entraram para dentro de Israel. 4 milhões de pessoas. E diz a Bíblia, irmão Rodrigo, que quando essas 4 milhões de pessoas entram a pedido de Josué ao lado de Caleb, diz a Bíblia sagrada que morre Josué. E diz a Bíblia que morrem os anciões também de Israel. E quando, irmãos, eu olho para isso, a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil. Porque a Bíblia diz que depois disso entra Juízes 2, versículo 10. E levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. E nem as obras que o Senhor tinha feito. O porquê é que eu preguei tudo isso? Eu preguei tudo isso até agora para você entender que tinha Bíblia para ser pregada, tinha ensinamento para ser dado, tinha história para ser contada, mas aonde é que houve o erro? Sabe aonde é que houve o erro? O erro houve dentro de casa, porque um dia Deus falou para Moisés, pegou o mistério aí, então glorifica. Moisés, diz para o povo de Israel, Moisés, ensina a minha lei, a minha palavra, diz para eles que eu sou o único Senhor, fala para eles, Moisés, para os papais e para as mamães, fala para eles, ensina a minha lei sentado, ensina a minha lei comendo, almoçando, ensina a minha lei trabalhando, fala da minha palavra. Moisés, fala da minha lei. Eu não sei, irmãos, o que é que tu pensa, como é que é dentro da tua casa, mas lembro-me quando eu era ainda criança, e um dia vendo uma fita dos Gideões pequenininha dentro do rádio, eu falei, pai, eu quero ser que nem esse fulano de tal, pai, eu quero ser que nem Napoleão, pai, eu quero ser que nem o Marco Feliciano. E o pai dizia para mim, então tá, senta aqui. Eu tinha 7 anos de idade, senta aqui que nós vamos ler a Bíblia junto. E já faz, irmãos, mais de 20 anos que nós lemos a Bíblia Sagrada junto. Os irmãos pensam que tudo que eu sei começou da noite pro dia, não. Isso aí, irmãos, vem de berço, vem vindo de pai, vem vindo de mãe. Mete Bíblia no teu filho, mete aleluia! Meu Deus! Glória! Queimar. Mas aí chego em casa, ligo o Facebook, fico até meia-noite, lê Diário Gaúcho, lê Zero Hora, lê revista, lê tudo menos a palavra, mete a palavra nele, mete Bíblia de manhã, mete Bíblia meio-dia, mete Bíblia de tarde, mete Bíblia nele de noite. Meu Deus! Ai, caramba, não quero ensinar, fique tranquilo. Se tu não quiser ensinar a lei, o traficante vai mandar a droga. Se você não quiser ensinar a lei, a prostituta vai ensinar ela a se prostituir. E a polícia, irmãos, que eu sou crente, maluco, eu não tenho filho ainda, mas a Bárbara está dizendo, irmão, está chegando a hora, eu já vou pegar uma Bíblia, irmãos, e vou abrir a goela dele, deixa pequeno, pega aí, filho, Bíblia, pega a palavra. É, cara, quem eu estou sentindo a presença de Deus. Ah, daí levanta essa geração, irmãos, capenga. Levanta essa geração. Como assim, irmãos? Outras teologicamente, eu já vou encerrar. Não, fique tranquilo. Teologicamente, o livro de Juízes, o livro de Ruth e o livro de 1 Samuel até o capítulo 3 perfazem 450 anos da história de Israel. 450 anos aonde, igreja?
igreja onde teve frieza espiritual, onde teve fora de Israel a presença do Senhor. E para piorar ainda, irmão Rodrigo, a Bíblia diz que Israel não tinha rei, não queria saber da teocracia, não queria saber do ensino de Deus, da obediência de Deus, e nem tampouco obedecia a ninguém. Pensa num caos político, pensa num caos espiritual. Mas aí, irmãos, Deus levanta profeta, aí Deus levanta 13 juízes, mas eu vou falar só de 2 por meio minuto, eu encerro. Aí Deus levanta, Emiliano já ouviu essa mensagem, aí Deus levanta Gideão, e Gideão, irmão, cheio do espírito da vitória, o povo de Israel contra os medianitas. Mas quando vê, aleluia, ele pega e olha para o povo de Israel e fala: olha, eu quero dizer para vocês que eu não quero mais o meu ministério foi só essa batalha, encerrou. Vou pegar o ouro da batalha e vou para casa fazer uma estola sacerdotal. E chegou lá, morreu mais 70 filhos dele. Ou seja, Deus não te chamou para te ser rico, irmãos. Deus não te chamou para te ser corrompido pelo dinheiro. Aleluia! Deus te chamou para ser profeta. Deus te chamou para ser cheio da glória. Não é que eu sou contra ser rico, não, mas tem muita gente largando o púlpito para ser, nem vou falar aqui porque é muito pesado. Ai, caramache, candaramachá. Tinha gente que pregava feito, irmãos, uma águia. Tinha gente que tinha unção por aí. Hoje estão tudo morrendo. Hoje estão tudo se separando da esposa. Hoje estão tudo fraquinho, porque a síndrome de Gideão. Deus te chamou para ser profeta. Tem como ter um carro bonito, ter um emprego bonito, se vestir bem, mas ser cheio do Espírito. Ser cheio! Deus manda dizer para ti: não abre mão da tua chamada. Não abre mão da tua chamada, não abre mão da tua chamada. Vou repetir até tu glorificar, senão eu vou ficar até às 6. Não abre mão da tua chamada, não abre mão da tua chamada. Não abre mão da tua chamada, não abre mão da tua chamada. Não abre mão da tua chamada, não abre mão da tua chamada. Não abre mão da tua chamada, não abre mão da tua chamada. Quando tudo falhava, nós íamos para a igreja de Juízes. Juízes 2 está escrito, 1 Samuel também está escrito, a igreja, irmãos, estava corrompida. A glória do Senhor já não estava mais dentro da igreja. Diz a Bíblia que Eli era o pastor, e a palavra de Deus era muito rara. Não tinha mais profecia, não tinha mais revelação. Se lembra, irmã Madalena, se lembra, Elias, da nossa época de criança, que culto de Santa Ceia o fogo pegava, e culto de Santa Ceia tinha revelação, tinha profecia, tinha sinais. Agora as igrejas vêm para o culto de Santa Ceia, e quando vão mastigar, parece que estão comendo um X na esquina. Não há mais lágrima nos olhos, não tem mais aquela glória que tinha antes, não tem mais aquela reverência que tinha antes. Mas ainda tem crente maluco ainda, irmãos. Ainda tem pregador que acredita que Deus revela que nem Kodak. Ainda tem uma juventude que quer ser cheia da glória. Cheia da glória, cheia da glória. Quem tem saudade dessa época, me dá um sinal ainda. Mas ela vai voltar no nome de Jesus. Já está voltando aí, irmãos. Está voltando. Pega esse mistério, pega. Jesus, levanta no nosso meio hoje profetas. Cadê os profetas no meio da igreja? Cadê os profetas, Lázaro, no meio da igreja? Cadê os profetas no meio da igreja? No tempo, irmãos, que nós chegávamos na igreja, eu era jovem, mas eu ficava lá no final do banco apavorado, porque no meio da igreja tinha, irmãos, aqueles que tinham o espírito de Kodak. Deus